boa tarde. Começa agora o jornal Comunicadores Sem Fronteiras. E fique por dentro do que acontece no mundo de várias agências de notícia. Eu sou o jornalista José Eduardo e vamos com os últimos informes. Pai rapta e tenta vender filho albino em Moçambique. Um homem de 36 anos raptou seu próprio filho albino para alimentar um negócio de tráfico de órgãos no distrito de Milange, na província moçambicana da Zambésia. Nos últimos 2 meses, outras 2 crianças albinas foram raptadas e estão desaparecidas, somando 3 os casos contra albinos este ano. O rapto e assassinato de pessoas portadoras do albinismo tinha caído significantemente em todo o país, sobretudo no distrito de Milange. O rapto, perseguição e assassinato de albinos e de pessoas calvas são motivos por crenças e superstições, segundo as quais essas pessoas são fonte de riquezas. E isso acontece na África muitas vezes. A diferença social, a diferença de as crianças nascerem diferentes, elas fazem com que eles creem, na África eles creem que eles têm órgãos diferentes, melhores ou são piores, e por isso eles fazem um tráfico. O próprio pai traficando o filho para a venda de órgãos é uma coisa que acontece no mundo afora. No Brasil isso seria um horror, apesar que já teve casos acontecendo isso, mas fora do país acontece demais isso. A situação social das pessoas da cultura na sociedade é uma coisa muito complicada. E por isso que muitas vezes o evangelho chega nesses lugares e acerta esses detalhes e corrige essas falhas na sociedade humana. E vamos comentar um caso que ocorre no Brasil e que antigamente era muito comum e agora a lei trata como crime: o assédio sexual nas empresas. O assédio sexual é um crime previsto no Código Penal, mas que é muito presente no cotidiano, inclusive nos ambientes de trabalho. Você sabe o que é necessário para configurar um assédio sexual? Quais os direitos do trabalhador assediado? Estas e outras informações você confere na reportagem especial de Edilene Pimenta, realizada pelo TRT da 2ª Região de São Paulo. Assista! Insinuações, cantadas, contatos físicos forçados. O assédio sexual causa constrangimento e humilhação à pessoa assediada. E embora não se restrinja às mulheres, elas ainda são as principais vítimas. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em fevereiro deste ano aponta que em todo o país, cerca de 40% das mulheres haviam sofrido algum tipo de assédio nos 12 meses anteriores. A rua ainda é o ambiente mais comum. Além disso, a maior parte dos casos ocorre quando as vítimas estão alcoolizadas, durante abordagens agressivas em festas, no transporte público e até mesmo no trabalho. O assédio sexual é uma conduta criminosa descrita pelo Código Penal como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Na esfera trabalhista, há decisões que dispensam a hierarquia. É o que nos explica o juiz do trabalho, Vitor Coim. No caso do assédio sexual especificamente, é necessário que haja uma agressão de conotação sexual de forma reiterada a determinada pessoa. Não necessariamente a agressão vai partir de um superior hierárquico. É possível também que essa agressão parta de algum colega. Em 2016, somente no TRT de São Paulo, foram abertos 1.364 processos trabalhistas por assédio sexual. Este ano, apenas entre janeiro e março, 280 reclamações já foram recebidas. O empregado, enquanto postulante na Justiça do Trabalho, ele vai poder optar quem ele vai colocar no polo passivo da ação, ou seja, quem vai responder pelos atos que ele reclama. Ele pode optar em colocar apenas a empresa, ele pode optar em colocar a empresa e o agressor, assim como, aí é mais controvertido, ele pode optar em colocar apenas o agressor no polo passivo da ação. Na ação trabalhista, o assédio comprovado pode gerar rescisão indireta do contrato de trabalho, garantindo à vítima verbas rescisórias, como na demissão sem justa causa. É possível ao empregado pedir indenização por danos morais e por acidente de trabalho, caso fique comprovado dano psicológico.
Pode ainda ser solicitado que o processo corra em segredo de justiça e existe a chance de afastamento do assediador do ambiente de trabalho. Em alguns casos, a conduta do assediador pode ser caracterizada como um crime ainda mais grave. Isso porque, em 2009, a legislação ampliou a definição de estupro como sendo qualquer contato físico de natureza sexual não consentido. Independente da existência do processo trabalhista, ainda que alegando assédio sexual, a vítima pode sempre ir à delegacia, como se trata de crime, e fazer um relato dos fatos. E nós, como juízes do trabalho, quando verificamos a configuração da existência de assédio sexual num processo trabalhista, temos que, ainda que seja um crime por representação da vítima, mas nós temos por dever de ofício, expedir ofício ao Ministério Público, comunicando a possibilidade de existência de infração penal. Apesar da quantidade de ocorrências, o número de denúncias ainda é bastante reduzido. Uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho aponta que, em todo o mundo, mais de 50% das trabalhadoras já sofreram assédio sexual, mas apenas 1% dos casos é denunciado. A denúncia ajuda com o resultado no processo de educação mesmo, não só a punição para aqueles que assediam, tanto as empresas quanto o assediador, mas também para ensinar, de disciplinar a condução das relações de trabalho dali para frente. Vamos prosseguir agora com as notícias das portas abertas. O que o mundo inteiro precisa saber? Este é o tema agora. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com as seguintes notícias. Tatuagem, prós e contras, a escolha de uma escola, o FIES, o que é, famílias americanas se preparam para receber crianças. Voltamos já, não sai daí. Na África subsaariana, há uma igreja perseverante e fiel a Cristo, mesmo enfrentando a perseguição todos os dias. Nossos irmãos têm nos ensinado muito sobre força e fé. Eles fizeram um tipo de teste. Se você quisesse ser aprovado, precisava apenas dizer que era muçulmano. Caso contrário, seria morto a tiros. Até que outro homem veio e disse: não mate as crianças nem as mulheres. Eu comecei a chorar. Procurei na escola, mas não havia nenhuma garota. Nunca antes, os cristãos africanos enfrentaram tanta perseguição. E mesmo separados pela distância, nós podemos ajudá-los. Por meio da nossa oração, nossos irmãos são fortalecidos e encorajados. São as suas orações que me fazem permanecer firme. Eu não tinha força para orar, mas eu sentia que Deus me fortalecia a cada dia. Somos o corpo de Cristo. E quando o membro enfrenta dificuldade, devemos demonstrar nosso amor por ele. Mobilize sua igreja em favor dos cristãos perseguidos na África. O que nos separará do amor de Deus? Será perseguição? Não, jamais. Ela não pode nos separar do seu amor. Mobilize sua igreja em favor dos cristãos perseguidos na África. Cadastre sua igreja e participe do DIP. Retornamos e vamos agora às notícias das portas abertas. Na última parte da entrevista cedida por Miriam Ibrahim no Parlamento Europeu, a cristã sudanesa deixa algumas declarações para a comunidade internacional. As pessoas precisam estar cientes disso, não só os cidadãos comuns, mas os diplomatas. As leis precisam ser seguidas, mesmo no Sudão, mas há questões que não podem ser escondidas e não podem encobrir o que acontece lá. Eles dizem que respeitam a liberdade de religião, mas não pode afirmar isso ao mesmo tempo em que prende alguém por escrever um artigo contra o governo ou quando recriminam uma mulher que não estava vestindo um lenço na cabeça, entre outras coisas. Miriam conta que o governo não quer mais igreja no país.
O governo sudanês também proibiu a construção de novas igrejas, alegando que desde a independência do Sudão do Sul, o número de cristãos da região norte diminuiu, mas há milhares de cristãos vivendo no Sudão, e muitos deles vivendo nas montanhas de Nuba. Ore pela igreja do Sudão, pelos cristãos perseguidos. E você vê aí mais um país do qual fala abertamente da abertura da religião, mas isso não acontece. Isso está acontecendo pelo mundo. Você pode seguir as portas abertas para saber o que está acontecendo pelo mundo, orar. A sua oração pelas pessoas que estão no mundo perseguido. Enquanto nós temos liberdade de crença aqui, nós podemos louvar a Deus até nas ruas em muitos países. Falar, até carregar uma Bíblia é sinal de morte, é sistema de morte. E você deve orar, nós devemos orar. Uma coisa que nós podemos fazer, ajudar os missionários que estão lá. Eu estou em contato com um missionário, estou procurando retornar um contato com um missionário que mora na região para poder ter uma entrevista com ele. E em breve traremos mais informações. Vamos a um assunto importante: tatuagem. É vantagem fazer tatuagem? Quais os principais perigos? Assista a matéria dessa dermatóloga e decida. Tatuagem são pequenos furinhos que a gente faz na pele e injeta tinta junto, certo? Os aparelhos são os mais variados, tem os mais modernos, os mais antigos, mas basicamente todos eles, o princípio é o mesmo. São furinhos que se fazem e injeta a tinta dentro da derme. Essa tinta pode ser de várias cores e colore e faz o desenho. Bom, quando você faz isso, você está abrindo uma portinha na pele. Essa portinha pode entrar o que tiver na mão, no ambiente, até na sua própria pele, que estava protegido com a pele íntegra, entra para dentro e pode causar uma infecção. Esse é o primeiro problema que você pode estar comprando quando está fazendo uma tatuagem. A tatuagem como ela é muito profunda, a tinta fica para sempre dentro da pele. Então, você só vai conseguir tirar aquela tinta quando você chegar com qualquer tipo de meio que consiga arrancar a tinta na camada profunda que é a derme, na camada intermediária da pele. Então, ela tem uma característica que é fundamental para quando alguém decide fazer uma tatuagem. Você vai ter a sua tatuagem para sempre. Mesmo que você consiga disfarçar, usar o laser mais sofisticado, sempre vai ter uma sombra daquela tatuagem. Então, muita atenção quando você pensa em fazer uma tatuagem, pense, é uma coisa que eu vou fazer para sempre. Pode ser que um dia você se arrependa e queira tirar, e você vai sofrer muito para fazer isso. Mas no momento de decidir, você não está pensando que você vai tirar. Então, você pense nisso, eu vou fazer uma coisa para sempre. Será que você quer ter uma coisa para sempre? Será que você quer mesmo ter esse desenho? A vida inteira você vai olhar para aquilo e vai ver. Além do fato de que você vai envelhecer. Eu brinco assim, que se você faz um golfinho hoje, você pode ter um peixe-espada quando você ficar velho, porque a pele estica tanto que você fica com uma coisa assim, disforme. Então, será que você quer mesmo ter isso para o resto da sua vida? Então, primeiro pensamento que você tem, porque você, na hora que você faz uma tatuagem, você não está pensando que você vai pegar uma doença, você não está pensando que você pode ter um queloide, você não está pensando nada, você só está pensando em ficar bonito. Então, pense bem, você quer ficar bonito desse jeito para sempre? Essa é uma pergunta que você tem que fazer e pensar. Não vá no embalo, não faça uma tatuagem quando você está bêbado, não faça uma tatuagem numa praia, sabe? Porque isso loguinho você vai se arrepender. Uma outra coisa que nunca faça, não ponha nome de ninguém, sabe? Nome da namorada, nome do marido, nome da paquera, sabe? Isso é o primeiro passo para o arrependimento. De todo mundo que vai tirar a tatuagem, que pede para tirar a tatuagem no consultório, acho que 80% se arrependeu porque pôs o nome de alguém.
Então, primeira coisa, não ponha nome de ninguém, certo? Porque você vai... Ninguém sabe o que vai acontecer. Ah, mas hoje eu amo de paixão. Ah, vamos, amanhã você pode não amar, gente. Quem é mais velho sabe disso. Então, primeira coisa, primeiro conceito. Segundo, pense bem. Você está se marcando para sempre. E isso pode dar consequências em empregos futuros. Existem empregos que não aceitam tatuagens. Então, até mesmo ator. Os atores não podem ter tatuagem. Modelo não pode ter tatuagem. Elas fazem tatuagem nos lugares mais escondidos possíveis, porque quando elas vão representar, o modelo vai representar um determinado tipo de roupa que seja mais clássico, ela não pode ser uma pessoa toda tatuada. Então, tenham cuidado com o que faz. Primeiro, nessa parte estética. Lembre-se, você vai viver muitos anos, você vai enjoar daquilo. Todo mundo enjoa. É como a mesma roupa usada há 20 anos, é o mesmo brinco usado 30, 40, 50, 60 anos. Não tem quem aguente. Vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus, eu não posso nem olhar mais nisso. Pense bem antes de fazer. Faça uma coisa mais temporária, sabe? Tente alguma coisa que não dure tanto. Ah, mas aí eu vou lá e tiro, vou lá na dermatologista, no cirurgião, e vou lá e ponho o laser e tiro. Olha, laser não é aquela maquininha mágica, que nem um condão de fada, que você bate lá, plim, e some as coisas. Não é. Laser é uma máquina que usa meios físicos, que provocam queimaduras, e que isso pode deixar marcas até piores do que a tatuagem. Então, tome muito cuidado em fazer a tatuagem, porque se você se arrepender, você vai sofrer muito. Por exemplo, uma tatuagem leva mais ou menos 10 sessões de laser. Cada sessão de laser, como o tal do pigmento está lá no fundo, você tem que entrar com uma potência muito alta no laser. Então, aí aquilo vai bem fundo, aí causa bolha. A bolha dói, é que nem queimadura, dói, certo? Aquela bolha rompe, aí vira uma casca, aí a casca cai. Você pensa que acabou o problema? Não. Daqui um mês você vai lá de novo, 10 vezes acontecendo isso. Imaginou bem como é gostoso? Não é. É muito pior. Você acha que fazer tatuagem dói? Tirar a tatuagem dói muito mais. Além do que se paga um dinheiro bem bom para tirar uma tatuagem. Então, tenham cuidado nesse aspecto. Primeiro. O segundo aspecto, você está abrindo portinhas para infecção. Tatuagem é uma porta para pegar hepatite, HIV, HPV, algumas micoses atípicas, que são bem sérias e difíceis de tratar, infecções simples, tipo um impetigo, mas que também dão muita dor e causam bastante desconforto. Então, às vezes, uma coisa que podia ser que você pensou que ia ser uma coisa muito legal, pode se transformar num grande problema de saúde. Sabe? Pense bem. Sabe? Sua mãe cuidou tanto de você a vida inteira, agora você vai estragar tudo. Pense bem nisso. Então, olha, veja bem. Além do que, o tatuador, ele está fazendo um processo invasivo, certo? Então, ele deveria estar num ambiente com luvas estéreis, limpar muito bem essa pele, esterilizar, sabe? Ter um ambiente bastante limpo no lugar, tem que ter esterilização do material, tem que ter a tinta esterilizada, tem que ter agulhas descartáveis para fazer. Então, isso é preciso ser checado tudo isso antes de fazer uma tatuagem, porque você está expondo sua pele. Não é para ir de brincadeira, no primeiro muquifo que você achar, você vai entrando, seguro. Mesmo nos lugares muito bons, é necessário muito cuidado. Não entre em oba-oba, não entre porque meu amigo foi e não aconteceu nada, para mim também não vai acontecer. Sabe, cada um é um, cada um reage de uma maneira a determinadas coisas. Existem umas alergias por pigmentos, podem ser importados, pode ser o que for. Existem pessoas que desenvolvem alergia por pigmento. E esses pigmentos, quando eles desenvolvem alergia, eles dão um tipo de um eczema. O eczema é uma lesão que fica vermelho primeiro, coça muito e levanta bolha. Então, o que acontece? Se você tiver alergia por esse pigmento, enquanto você não eliminar o último pozinho de pigmento que tiver lá na pele, você não vai parar de ter esse eczema
que às vezes dura anos. Eu já tive pacientes que fizeram, eu brinco, tinham um dragão verde nas costas, teve alergia pelo pigmento verde. O dragão só faltava andar, porque levantava a bolha e mexia e ia lá cheio de bolha, aí tinha que tomar cortisona, tinha que fazer um monte de tratamento, tomava antibiótico e tal, aquilo murchava, saía uma casca. Sobrava tinta verde, passava alguns tempinhos, levantava tudo de novo e aquele, eu brincava com o meu paciente, o seu dragão está andando. Então, tome cuidado. Há possibilidade de ter alergia, há possibilidade de ter infecção. Então, nessa parte médica, tenham cuidado, olhe o lugar onde vocês vão. É preciso autoclave para esterilizar as coisas, é preciso que as agulhas sejam esterilizadas, que a pessoa que esteja fazendo seja uma pessoa limpa, decente, que use máscara, que use luvas, certo? Porque você está expondo sua pele, que é um órgão de proteção dos órgãos internos. Se você rompe essa barreira de proteção, você pode estar injetando dentro de você muitas substâncias sem necessidade. Eu sei que tatuagem está na moda, sabe? Ninguém é bobo e vê televisão todo dia e há uma certa apologia a usar. Quem não faz tatuagem não está por dentro porque fulana fez isso. Porque veja, se a modelo tal fez, se a atriz tal fez, é porque deve ser muito bom. Veja bem, elas são ótimas atrizes, mas elas não são médicos, certo? Então, cada um na sua profissão. Então não é porque o lutador de MMA tem tatuagem no corpo inteiro que você também vai fazer e vai virar um lutador. Ele é um lutador. Você precisa ser um lutador. Você não precisa ter todas aquelas tatuagens. Você pode ser só uma pessoa normal, sem precisar ter todas aquelas tatuagens. Não que o lutador não seja uma pessoa normal. É que não há necessidade de ter todas aquelas tatuagens. Aquilo é um modismo. Muito provavelmente essas pessoas, se forem exercer outras profissões,